e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Eu tenho uma observância diária que é um fruto do aprendizado e tem ficado cada vez mais intenso em mim, que eu gostaria de partilhar com vocês neste início de programa, que é a minha observância do tempo. Como é que eu estou gastando o meu tempo? Eu acredito, minha gente, que a gente fica mais feliz, se é que a gente pode dizer assim. Vocês sabem que eu prefiro mais o conceito de realização do que o conceito de felicidade. Às vezes o conceito de felicidade, quando ele nos ocorre, ele vem muito vazio, né? E a gente acaba limitando a felicidade a alguns momentos. Não estou falando disso. Estou falando de sentir-se satisfeito, mesmo tendo problemas e dificuldades na vida. Que às vezes a forma como as pessoas compreendem a felicidade exclui as dificuldades da vida. E não é verdade isso. Nenhuma pessoa pode viver fora das dificuldades da vida. E nem por isso nós estamos impedidos de sermos felizes. Quando a gente fala em realização humana, parece que nós compreendemos as dificuldades como partes irrenunciáveis na nossa vida. Então eu me sinto mais realizado à medida em que eu tenho uma boa relação com o tempo. Há algumas semanas nós trouxemos aqui a Isabela Camargo, que nos ajudou a refletir sobre a síndrome de burnout, que é justamente quando o excesso de trabalho nos adoece. Burnout é todo o processo de desequilíbrio mental mesmo, nascido dos nossos excessos, sobretudo no trabalho. Naquele dia a gente falava de como nós temos uma dificuldade de lidar com o momento presente. Você pode observar, nós estamos cada vez mais assim. Se isso já foi uma característica de outros tempos, de outras épocas, nós podemos dizer que nós estamos praticando muito essa incapacidade de lidar com o momento presente. Tem sido uma constante na nossa vida. À medida que eu falo, você pensa aí no que você vive, nas suas dificuldades também. Pode observar. Dificilmente nós estamos inteiros no que nós estamos fazendo. Dificilmente nós estamos inteiros no lugar em que nós estamos. Por exemplo, eu vim de uma palestra, pode ser que eu esteja aqui falando com vocês, mas meu coração já esteja lá na minha casa, que é onde eu gostaria de estar agora. E porque eu estou ansioso para chegar lá em casa, eu acabo não fazendo bem feito o que me é pedido para ser feito agora. Então eu vou programando a minha agenda de um jeito em que eu nunca estou aonde estou. Nunca estou aonde onde está o meu corpo. E é estranho isso, né? Parece que a gente não coloca a nossa totalidade naquilo que a gente faz. Eu não estou dizendo para vocês que neste momento está acontecendo comigo, não. Pelo contrário, eu estou com muita satisfação de estar aqui. Sobretudo neste tempo que eu estou em viagem e nós não temos regularmente o programa de direção espiritual. Então eu estou aqui em São Paulo com muita satisfação gravando. Saí do meu compromisso, poderia muito bem ir embora direto, mas não, quis passar aqui na casa de São Paulo, que sempre me acolhe toda vez que eu tenho uma necessidade ou para facilitar a minha vida, estou aqui. Me sinto feliz em estar aqui. Conversar com vocês, falar com vocês das dificuldades que são nossas. Agora há pouco tempo nós tivemos lá na Diocese de Taubaté, no encontro de padres, uma reflexão sobre a direção espiritual. Eu tive a honra de abrir aquela manhã, aquele dia, a pedido do Dom Wilson, meu bispo, para falar sobre a direção espiritual na vida dos padres. Nós precisamos de colocar o nosso coração na ordem da reflexão. Nós precisamos refletir a vida que a gente vive. Então eu me sinto muito satisfeito em ter este espaço há mais de 10 anos, acho que há quase 13 anos já, o programa Direção Espiritual acontece. Eu me sinto extremamente feliz de estar aqui.
Mas eu não posso negar que em muitos momentos da minha vida eu não estou onde está o meu corpo. Eu não estou onde está o meu corpo. Porque minha cabeça está longe. E a gente sabe que não pode separar o corpo da alma, né? Isso é apenas uma forma de dizer. Mas quando eu digo que eu não estou aqui, ou quando eu estou ali, não estou lá, é porque o meu pensamento está em outra situação. Essa semana mesmo eu estava falando disso. Nós estamos conversando com uma pessoa e ela está mexendo no celular. Às vezes a gente está falando de coisas sérias, de coisas importantes, e o outro, por sua vez, ao invés de estar com a gente, escutando, olhando na gente, porque é importante a gente olhar no outro enquanto ele fala, nós estamos longe ali, falando com uma outra pessoa, cuidando de uma outra situação, que não é aquela que está ali diante de mim. Isso é um desrespeito, né? E muitas vezes nas nossas relações familiares este hábito vai ficando socializado. E se você reclama, a pessoa ainda diz, mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Não está. Ela está me dando um pouco de atenção, mas não a atenção que eu gostaria de ter para tratar daquele assunto. É claro que se for um assunto trivial, mas se for uma situação que eu preciso da atenção da outra pessoa, é uma falta de respeito com quem fala. Mas nós estamos assim. Nós estamos com dificuldade de ficar onde está o nosso corpo. E aí, minha gente, nós começamos a criar uma indisposição interior que pode até chegar a virar uma doença. Como nós falávamos naquele programa com a Isabela, as doenças causadas pelo trabalho estão intimamente ligadas à insatisfação. A pessoa está insatisfeita, ela vai para cumprir o tempo, não há satisfação em fazer o que faz, em trabalhar no que trabalha, e consequentemente vai gerando um mal-estar emocional que mais cedo ou mais tarde estoura das mais diversas formas. Um desequilíbrio psiquiátrico, ou até mesmo problemas físicos, porque as nossas insatisfações emocionais, elas desaguam no corpo. É no corpo que tudo isso está acontecendo. Então eu tenho uma situação ruim ocupando a minha mente, porque está sob o poder de um pensamento ruim, opressivo, ela acaba criando disfunções para o resto do corpo. E todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento está intimamente ligado ao cérebro, né? Que é onde tudo acontece. É onde acontecem as nossas emoções. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando nós queremos falar de afeto, nós usamos a metáfora do coração. Meu coração está muito machucado, meu coração está ferido. Na verdade, isso é apenas um simbolismo. A gente fica ferida no cérebro. É o pensamento. É aqui onde tudo é arquitetado. É onde eu sei que eu sou eu, que você é você. É no nosso cérebro que nós temos as informações afetivas. E tudo isso manda recado para o resto do corpo. Então há muitas insatisfações emocionais, frutos deste jeito de viver estranho, que repercutem no nosso corpo. E é interessante porque nós já falamos tanto sobre isso, não é? Eu acredito que você mesmo, nas suas rodas de conversa, vira e mexe, você fala dessa dificuldade que você está tendo com o tempo. E por que a gente não toma decisões favoráveis, minha gente? Por que nós adiamos tanto, se nós já sabemos que estamos adoecidos por causa da nossa relação estranha com o tempo? De nunca estar onde estamos, ou às vezes de protelar decisões que modificariam a nossa maneira de lidar com o tempo? Sim, porque não há outra forma de lidar, ou melhor, de modificar a relação que você tem com o tempo, a não ser tomando decisões. Eu já dei esse testemunho várias vezes, mas nunca é demais dizer.
Quando eu adoeci e eu precisei tomar os remédios, uns 20, 30 dias depois eu já estava mais equilibrado. Os remédios me provocaram uma melhora. E quem teve síndrome do pânico, agora essa síndrome de burnout, a depressão, sabe exatamente o quanto de fato a gente necessita da medicação. A medicação é fundamental, porque às vezes o que está faltando em nós é química. O organismo, por causa do estresse que a gente vive, nós não temos a produção hormonal que nós deveríamos ter. Nós não temos, por causa das vezes da nossa alimentação desregrada, descuidada, a gente não tem os nutrientes necessários, justamente por não termos uma atividade física, por não produzirmos as enzimas, os hormônios necessários para o bem-estar, porque o corpo todo ele é movido por hormônios. Hormônios para acordar, hormônios para ficar mais feliz, hormônios para dormir. Nós somos um mecanismo regulado o tempo todo por uma produção hormonal que é a primeira a sofrer quando nós temos um período de estresse. Então eu posso estar doente por um estilo de vida. O meu estilo de vida vai me adoecendo. Se eu como mal, se eu não durmo bem, se eu atraso o meu descanso, se eu negligencio o meu tempo de descanso, fazendo coisas que poderiam esperar, se eu não faço o esforço para colocar na agenda do meu dia um momento para a atividade física, para o cuidado do corpo, é muito provável que mais cedo ou mais tarde eu receba a fatura. Eu adoeça, porque quimicamente eu fico desorganizado. E tudo em nós é química. Nosso organismo é muito inteligente, minha gente. Nós produzimos químicas para tudo. Mas se nós negligenciamos o cuidado que temos com o corpo, lamentavelmente o organismo não consegue, durante muito tempo, dar o que precisa para a gente manter-se bem. Para a gente se manter bem. Então, quando eu adoeci e tive a melhora que o medicamento me trouxe, a primeira decisão, e eu acho que foi a mais sensata, foi: então, já que agora o medicamento me equilibrou, eu tomarei as decisões necessárias para interferir naquilo que está me adoecendo. E o que estava me adoecendo, que ficou claro como dia, a minha lida com o tempo. A forma como eu estava lidando com o tempo. Definitivamente, eu não nasci para viver na correria que eu vivia. Não é próprio do meu jeito de ser. Você entende muito bem o que eu estou falando. Há pessoas que não conseguem viver de outro jeito. A correria não é nenhum problema para elas. Elas gostam. Eu não, minha gente. Eu gosto de ficar. Eu tenho prazer em ficar. Mas de repente eu tinha uma vida que não me permitia ficar. Eu estava o tempo todo para lá e para cá, para lá e para cá. E vivi anos, mais de 10 anos nesse estilo de vida. Então, no momento em que eu me senti capacitado, no momento em que eu me senti mais equilibrado, poderia dizer, eu fui tomar as decisões. Porque se eu não tomasse as decisões, eu não estaria sendo justo comigo, com os meus remédios, com o médico que me acompanha, com os amigos que estão interessados na minha recuperação, com a minha família que está preocupada comigo, com aqueles que de fato ficam preocupados com a gente. Porque não é porque é a família que está preocupado com a gente. Aliás, boa parte das pessoas das nossas famílias às vezes nos interpretam como caixas eletrônicos. Lembra da gente quando precisa de dinheiro. Fala daquelas pessoas que estão de fato preocupadas com a gente. Que se interessam pelo nosso bem-estar. Para ser justo com tudo isso, então eu fui lá no tabuleiro da vida e falei, isso precisa ser modificado aqui, ali, porque senão eu vou ficar nem adormecido, porque é um termo impróprio, da impressão que eu estou dormindo o tempo todo, entorpecido.
eu estou entorpecido pelo efeito do remédio, estou me sentindo bem e vou continuar vivendo com os motivos que me adoeciam. Não é inteligente. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos fisicamente, psíquica e emocionalmente. Física, doenças emocionais, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo, doenças psíquicas. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos, porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. É como o Daniel, que está aqui hoje. Então, boa noite, Daniel. Obrigado pela sua presença. Daniel é músico. Você já imaginou se colocar Daniel para fazer um trabalho que não tem nada a ver com música? E às vezes precisa, né, Daniel? Para sobreviver. Mas é bom. Porque todas as suas aptidões te levam para este lugar. Por isso é tão triste nós vermos os nossos artistas de verdade, viu? Eu não estou falando desses que borram tintas, não. Estou falando artistas. Como nosso querido Hélio Petros, lá em Mariana, para mim uma das maiores expressões vivas de um verdadeiro artista. De um homem que pega um bloco de cedro e retira uma imagem dali de dentro, uma perfeição, um trabalho que leva tempo. Não estou falando disso que hoje às vezes as pessoas chamam de arte, que está muito mais ligado ao entretenimento. A gente pega umas coisas aí cheias de sujeira e falam que isso é arte. A pessoa não levou nem 15 minutos para fazer aquilo. Estou falando de arte de verdade. Um artista, por exemplo, que não consegue sobreviver do seu trabalho, ter que fazer uma outra coisa é muito triste. Ou vocês aqui todos que estão trabalhando na equipe técnica, se vocês não gostam do que fazem, é cruel. O Paulo que me acompanha para baixo para cima, Paulo gosta de dirigir, não é verdade, Paulo? Paulo tem satisfação de dirigir. Imagina se ele não gostasse. Nunca vi esse menino mal-humorado. Nesses longos anos que eu estou com ele, já vi cansado. Mas mal-humorado, insatisfeito, não. Sempre disposto, disponível, me ajuda muito mais. Vai muito além da função de motorista. Mas está feliz. Retira ali do seu trabalho o sustento da sua família, mas retira com felicidade, com alegria. Gente, é muito triste a gente ter de passar uma vida inteira trabalhando numa situação ou num lugar, num ofício que não tem nada a ver com a gente. É por isso que você que está aí com filhos, no processo de escolha do que farão da vida, deixe os filhos manifestarem o que eles gostam. Lá se foi o tempo em que a gente obrigava filho a fazer aquela faculdade, porque essa era a profissão do seu pai, essa é a profissão da sua mãe, e você tinha muito orgulho deles. Tá bom,
mantenha essa alegria, esse orgulho que você tem dos seus pais, mas não imponha aos seus filhos que eles vivam aquilo que você gostaria de ter vivido. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. Então a lida com o tempo, a sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Saber que estamos fazendo a coisa certa. Porque lá você vai enfrentar dificuldades, mas você enfrenta com alegria. Se você escolheu a profissão que você de fato gosta, nem é que vai te deixar mais rico. Porque às vezes as pessoas, porque querem uma profissão que vai dar mais resultado financeiro, para isso abrem mão da felicidade. Muito embora os nossos filhos estão muito mais livres para isso. Eu percebo essas gerações mais jovens muito mais interessadas em ficarem realizadas, em ficarem felizes, do que acumulando dinheiro. Aliás, olham para nós, olham para os pais que trabalharam a vida inteira e não tiveram nem tempo de desfrutar do resultado do trabalho, com uma crítica. Eu não quero viver assim. Quantos pais hoje estão com dificuldade de passarem as suas empresas para os filhos, porque eles olham para os pais, observam como eles viveram este tempo em que tiveram aquela empresa, percebem que não foram felizes porque ficaram administrando para ter dinheiro, para isso, para aquilo. Eles olham e falam, ixi, eu não quero isso para mim não. A transição é muito difícil. Porque às vezes os nossos filhos estão olhando para o nosso jeito de viver, estão tendo muita sabedoria, muita sensibilidade em perceber que nós não soubemos lidar com o tempo. E eles não querem cometer o mesmo erro. E eles estão certos. Não tenha vergonha de repente, você perceber que você está precisando do conselho do seu filho. Ele está mais livre do que você. Ele está tendo mais condições de lhe ajudar com um conselho do que você a ele. Às vezes os papéis se invertem, não tem nenhum problema. Às vezes o seu filho já está desfrutando de uma liberdade, de uma coragem de ser quem ele é. E chega até a te incomodar. Incomoda porque nós, quando não conseguimos alcançar o melhor de nós, a gente tem uma tendência a querer que os outros também não alcancem o melhor deles. Então há muita gente jovem que está conseguindo viver com responsabilidade. Eu não estou falando de libertinagem, não, estou falando de fato levar a sério a realização humana. Eu nasci para isso, eu quero trabalhar com isso, não me importo que vou ganhar menos, sei que contrario o meu pai, mas eu quero fazer o que me dá prazer, o que me dá satisfação. E você fique tranquilo, porque lá onde dá satisfação, ele vai encontrar as dificuldades da vida. Que às vezes nós temos esse discurso, né? Ah, eles querem o que é mais fácil. Não é não. Até onde a gente é feliz, nós temos dificuldades. Só que são as dificuldades certas. Uma coisa é eu ter de enfrentar os desafios do meu ofício, do meu modo de viver, e estar feliz assim. Outra coisa é eu viver os desafios de uma situação que não é minha, que não é para mim, que não tem nada a ver comigo. Aí sim é um sofrimento dobrado. Por isso, minha gente, fiquemos atentos. Deus nos acorda para isso o tempo todo.
para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido? Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer? Eu fui honesto comigo? Eu busquei a melhor parte? Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar no mundo? Esse é um indicativo de realização humana. Quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Medir o cristianismo da gente. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos, que eu acho interessante que às vezes a peregrinação é uma feliz oportunidade de construir bons amigos. Porque ali você encontra pessoas que talvez estejam vivendo as mesmas buscas, e isso favorece demais o encontro. A gente vai ficando cada vez mais exigente no que diz respeito a relacionamentos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem, porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca, ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele? Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder abrir guarda, baixar a guarda, para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. Eu me lembro que foi isso que me sustentou muito. Eu poder olhar para o lado e reconhecer pessoas em quem eu confiava. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se esses que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Confiança é gradual. Até nisso também nós demonstramos a nossa ansiedade, né? Nós queremos ficar amigos da noite para o dia, já queremos acelerar o tempo. Pode ter riscos nessa atitude, nessa escolha. Quando nós falamos de tempo, na lida com o tempo, eu gosto muito desse texto de Eclesiastes, que você já deve ter escutado muitas vezes. Tudo tem seu tempo. Está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer,
e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Eu acho interessante porque o texto, ele pega os principais verbos que fazem parte da nossa vida e mostra que entre uma realização e outra há um tempo necessário. É igual quando a gente se corta. Quando você corta o dedo, se não precisou dar um ponto, nós vamos ter o tempo da cicatrização, que é o tempo do corpo, é o tempo do organismo reunir todos os elementos da cicatrização. E só vai poder mexer naquele negócio ali depois, novamente, depois que a casquinha cair. Se quando começar a cicatrizar, você vai e mexe novamente de curiosidade, de ansiedade, você atrasa o processo. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com as nossas questões. Uma pessoa, por exemplo, que está precisando se libertar de um vício, ela tem que ir dia por dia. Às vezes nem é dia por dia, minha gente, é hora por hora. Quando a dependência é muito intensa, nós precisamos vivenciar uma hora de cada vez. Venci o vício do álcool aqui agora. Durante esta hora eu consegui ficar distante do copo. Estabeleço uma nova luta para a nova hora, para este novo tempo. E assim a gente vai. Se eu achar que já estou curado e pegar o copo, vou só dar uma cheiradinha. Ixi, às vezes a gente volta a estaca zero. O mesmo a gente faz e percebemos acontecer com outras pessoas quando elas estão tentando se libertarem de relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo é aquele, vamos dar um exemplo simples, aquele namoro que você sabe que só lhe faz mal, a pessoa não lhe quer bem, te usa o tempo todo, te trai o tempo todo, mas você gosta dele. Ah, mas eu não consigo me libertar, eu não consigo viver longe. Pois é, entre a decisão de que você precisa fazer alguma coisa por você até um resultado final de uma libertação, há um tempo que você não sabe nem precisar quanto será. O fato é que se você não vive a vitória de cada instante, você nunca vai se libertar daquela pessoa. Você será eternamente dominada por ela. Viverá eternamente aquela relação dominante que lhe faz mal, que lhe desfavorece. Eu me lembro que eu acompanhei um caso uma vez de uma moça que estava muito decidida que ela precisava terminar o namoro dela. Pra você ter uma ideia, ela já tinha apanhado várias vezes do namorado. Violência física mesmo. Sem contar a violência emocional, que foi justamente afastá-la de todos os amigos. No primeiro momento, ela foi deixando de ter os vínculos que ela tinha, de amizades, deixou de estar com aquela amiga que antes era muito próxima, deixou de estar... Tudo porque ele impunha. Aos poucos ele ia semeando uma discórdia, ele ia falando mal daquelas pessoas para ela. Enfim, ele queria que ela ficasse desprotegida.
Porque um amigo pode alertar, né? Olha, abre o olho com esse namorado novo que você arrumou. Pode fazer mal. Quanto mais sozinha a pessoa estiver, mais fácil ela fica de ser dominada. E depois que ele a afastou de todos os amigos, ele começou a afastá-la da família. E para mim ali foi o primeiro passo que porque eu notei, era uma pessoa de minha convivência. Falei, gente, não está certo esse negócio. Porque quem nos ama faz questão de que nós estejamos junto das pessoas que nos amam também. É como eu vejo a minha mãe, por exemplo, feliz por saber que eu sou cuidado por onde eu vou. Porque o amor da minha mãe é verdadeiro. Diferente de uma pessoa que quando vê que eu estou sendo cuidado por uma outra, sente ciúme. Não estou dizendo que minha mãe nunca teve ciúme, mas é que o primeiro movimento é sempre ruim, né? Ai, que inveja, ai, queria estar lá fazendo isso por ele. Mas depois vem o amor. Não, mas que bom, eu não estou lá, alguém está fazendo por ele. O sentimento é possessivo e doentio quando você não é capaz de pensar no bem que eu preciso receber quando estou lá. Você quer que só você faça o bem. Então você fica privando a pessoa. Isso não é amor por isso. Quando a gente percebe que o outro está querendo nos afastar das pessoas que nos amam, tem que acender uma luz. A luz do perigo. Alguma coisa está errada. E assim foi. Conseguiu afastá-la dos amigos, conseguiu afastá-la da família, e aí sim estabeleceu sobre ela uma relação de muita agressividade, de todos os aspectos de agressividade, da agressividade que você puder imaginar. Todos os desdobramentos dela. A violência verbal, a violência emocional e, por fim, a violência física. Eu me lembro que quando me encontrei com ela, eu era um dos que ela tinha deixado de encontrar. E como era uma pessoa que eu gostava muito, eu fiz questão de procurá-la. No primeiro momento ela resistiu em conversar comigo. E quando a encontrei, tinha acabado de acontecer uma discussão muito séria entre eles, ela estava muito fragilizada e ela chorou muito. Chorou muito, 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 muito. E me pediu ajuda. E eu me lembro, minha gente, que a ajuda que ela tanto queria, era muito simples. Ela queria construir dentro dela. O que é simples e ao mesmo tempo é difícil? Ela queria construir dentro dela a convicção de que aquilo que ele fazia com ela não era o certo. Olha como a pessoa fica frágil. Ela precisava ouvir de alguém que aquilo que ele fazia com ela não era o certo. Que uma pessoa que ama não faz aquilo que ele fazia. Olha a que ponto chega uma pessoa quando está sob o domínio de outra. Aquilo que nós chamamos o sequestro da subjetividade. Eu tenho um livro sobre isso, chama-se Quem Me Roubou de Mim. Eu falei, mas por que você precisa que alguém lhe diga isso se você já sabe? Ela fala, eu preciso acreditar. E eu já não acredito mais em mim. Eu preciso acreditar, eu preciso ouvir isso todos os dias, eu preciso conversar sobre isso, preciso falar com liberdade sobre isso, porque eu tenho consciência que ele me faz mal, mas eu ainda não tenho forças para lutar contra isso. E assim foi. Nos encontrávamos, né, sempre que podíamos, ou nos falávamos pelo telefone, para ela começar a fortalecer dentro dela a vontade, a consciência de que aquela vida que ela estava vivendo não era justa. E eu me lembro, minha gente, que desde essa decisão até a capacidade de largar esse namorado foi mais de 2 anos. Um período longo. Um período longo porque ela recaía sempre. Sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Quando ele percebia que ela estava indo embora, que ela estava se libertando daquele relacionamento, daquele sequestro que ele tinha estabelecido para ela, ele se fazia de vítima. Dizia que precisava dela, que precisava conversar com ela. E sempre tinha uma desculpa. Ou era uma roupa que ele tinha esquecido na casa dela, que ele precisava buscar. Ou era uma coisa de cartão de crédito, de que ele estava devendo a ela, não sei mais o quê. E ele começou
a perceber que isso dava certo. Ele sabia exatamente como mexer as peças do tabuleiro. E ela sempre caindo na história dele. E cada vez que ela caía, porque eles voltavam. Eu preciso ir aí buscar uma camiseta que eu tenho certeza que está aí. Ela falava, não, eu mando para você a camiseta. Passava 10 minutos e ele estava lá na porta. Aí, todo carinhoso, já não era mais aquela pessoa agressiva que era. Ela voltava a estaca zero. Aí, quando tinha coragem de me contar porque voltou, que às vezes nem contava, eu ficava sabendo pelos outros, meu Deus, voltou novamente. Que eu perguntava, ela falava, eu não te contei, porque ele está tão diferente, eu tenho certeza que você não vai, eu sabia que você não ia acreditar, eu prefiro acreditar nele de novo. Enfim, minha gente, tudo resultado de uma dependência que aconteceu e de uma pessoa que não está sendo capaz de viver a transição da libertação. Porque toda libertação requer um período de transição. Ninguém fica liberto de uma dependência emocional, de uma dependência química, da noite para o dia. Da mesma forma como a gente também não fica viciado da noite para o dia. O relacionamento abusivo também não se estabelece da noite para o dia. Aos poucos. Aos poucos que a imposição vai acontecendo. E aí ela ficou nessa lenga-lenga durante 2 anos. Eu me lembro que quando teve o último episódio entre os dois, até a polícia foi chamada. Ele a agrediu muito e agrediu na casa do pai dela. O pai dela não estava, quando chegou, aquela confusão, aquela história toda, enfim. E eu sempre dizia para ela, se você não tiver coragem de corrigir esse vínculo agora, mais cedo ou mais tarde isso vai terminar em tragédia. Que já não há mais respeito. E ela sempre fala, mas o que eu faço? Eu não consigo. Pois é, você consegue. Você precisa conseguir um pouco de cada dia. Hoje você venceu a dependência dele. Igual eu falava anteriormente, quando a dependência está muito enraizada dentro de nós, nós precisamos vencer minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, para depois você ter o privilégio de colecionar meses de superação. E às vezes, minha gente, a separação precisa ser muito radical. Não adianta você ter o telefone, eu bloqueei ele no meu celular. Mas você não o bloqueia, mas ele tem outras formas de chegar até você. Eu bloqueei ele um tempo, depois eu fiquei com dó. Tudo formas de se auto-sabotar. Não está sabendo viver a terapia do tempo. O povo de Israel, para poder chegar à terra prometida, precisou viver 40 anos de andanças, de transição. A terra prometida só foi possível porque eles atravessaram o deserto. E o deserto não é um lugar fácil de ser atravessado. Não é prazeroso passar pelo deserto. Mas quando nós pensamos que a terra prometida nos espera, então a gente se sente motivado a viver o dia a dia. A gente precisa ter os olhos no que a gente quer alcançar. E não é fora de nós, não. Que às vezes nós colocamos, a gente pensa muito rapidamente, quando a gente fala em alcançar alguma coisa, a gente sempre fala de um resultado financeiro, de uma casa que a gente quer comprar, de um apartamento, de um emprego, de uma faculdade que a gente quer fazer. Não é nenhum problema. Essas realizações materiais fazem parte da vida. Mas a gente também precisa prestar atenção naquilo que de nós precisamos alcançar. No que queremos alcançar. Eu quero ser um homem mais livre. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo o Fábio muito mais livre do que é hoje. Mais livre do que os outros pensam, do que os outros acham. Nós, às vezes, somos muito aprisionados, porque nós temos medo do que os outros estão pensando de nós, do que os outros estão achando de nós. Não faz sentido. Quais são as opiniões que importam? Aquelas que estão comprometidas com a nossa verdade. As pessoas que de fato fazem parte. O conselho que nós estabelecemos para nos aconselhar
para nos influenciar, aí sim faz sentido prestar atenção. Mas todos nós, de alguma forma, precisamos. Há algo a ser alcançado longe, não aqui agora. Não é um apartamento, não é uma casa, mas é um jeito de ser que eu quero alcançar. Como essa menina, que sabia que precisava alcançar nela a libertação. Porque a libertação do rapaz que a oprimia não estava fora dela. Era dentro dela, aqui, uma dependência química. Porque sim, da mesma forma como uma pessoa depende da maconha, depende da cocaína, depende do crack, nós também podemos depender uns dos outros. Isso é dependência química. Relacionamento também pode ser classificado como tóxico. Um relacionamento que vicia. Eu estou viciado naquela pessoa. Igual uma pessoa viciada na cocaína. Sabe que a cocaína faz mal, mas não consegue parar de usá-la. Há pessoas que estão viciadas em outras. Sabem, já estão cansadas de saber que aquela pessoa faz mal. Que a proximidade com ela é tóxica. Não traz benefícios. Mas não consegue mudar. Então o que nós precisamos alcançar não está fora de nós. É aqui dentro. Preciso cortar esse visgo que me prende. Preciso ser livre. E foi interessante porque aquela menina, com muita luta, com muita dificuldade, não foi fácil. Ao final de tudo, ela conseguiu arrancar aquele menino da vida dela. E ele a infernizou ainda por muito tempo. Mas graças a Deus, ela estava muito fortalecida, muito consciente de que ela havia tomado a melhor decisão, não estava arrependida por mais sofrida que estivesse, e o sofrimento vai diminuindo aos poucos, né? Ele vai se acomodando. Ninguém fica eternamente apavorada com aquele sofrimento de perda que tem quando rompe com uma pessoa que você ama muito. Ou amo, é dependente, eu não sei que nome que dá isso. Mas o fato é que ela estava, naquele momento, consciente de que foi benéfica para ela, aquela ruptura. E ela alcançou, finalmente, a libertação. E ficou atenta aos novos relacionamentos, que eu dizia isso para ela. Cuidado, porque às vezes é o seu jeito de ser que favorece o relacionamento abusivo. Tenha mais coragem de dizer o que você não gosta. Manifestou uma primeira agressão verbal, para ali naquela hora, olha, se for continuar desse jeito, eu não quero. Aproveita enquanto você é livre, enquanto não está vinculada, enquanto não está apaixonadíssima. E corta pela raiz. Coloque os limites que você acha justo. Que é assim que a gente vence. É processo, minha gente, um dia de cada vez. E eu sei que às vezes nós queremos que as coisas se resolvam da noite para o dia. Não existe isso. Tudo é processual. Tudo passará o tempo todo pelo cultivo das nossas esperas. E quando a gente sabe que nós estamos no caminho certo, vale a pena viver cada minuto dessa espera. Porque o tempo, esse que se estende diante de nós, será sempre favorável àqueles que querem chegar. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Se você estiver necessitando de viver uma ruptura, um fim de dependência emocional, afetiva, se você está precisando tomar uma decisão no seu trabalho, que a bênção de Deus lhe fortaleça, para que você possa agir favoravelmente à sua superação, ao seu crescimento. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.